3h06. Boa tarde, Garanhuns. Boa tarde, região. Damos início a mais um consultório aqui na Rádio Jornal. Nesta quarta-feira, dia 27 de julho, o nosso consultório vai falar sobre gravidez indesejada e sobre o projeto Renascer no Ventre. Quem fala sobre o assunto é a enfermeira obstetra Maíra Balbino. A profissional atua na maternidade do Hospital de Águas Belas, Policlínica de Arco Verde e na Vida Materna Consultoria da Clínica Mais Saúde aqui em Garanhuns. Também contamos com a participação da psicóloga Cíntia Pimentel, que é formada na Universidade de Pernambuco, especialista em clínica infantil pela FAVIP-DEVRAE e atende na clínica Dr. Flávio Pacheco, que fica localizada na rua Gonçalves de Maia, número 230, e o telefone é 879-9611-1342, 99611-1342. Bom, boa tarde, Maíra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Samara, e aos ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Boa tarde, Cíntia. Olá, Samara, obrigada pelo convite, primeiramente, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Gente, eu que agradeço, a disponibilidade de vocês. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente falar, sobre o tema gravidez indesejada, as mulheres que estão passando por esse momento na vida delas, de repente não queriam um filho, apareceu e agora estão nesse dilema, o que fazer. E também sobre esse projeto Renascer no Ventre, que eu acho que vale a pena demais a gente falar sobre isso. Vamos entrar em várias questões aqui sobre o sofrimento da mãe, sobre o sofrimento do feto também com a psicóloga, mas vamos falar também sobre esse projeto Renascer no Ventre. Lembrando que se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode participar com a gente. Tem um painel interativo, radiojornal.com.br, o WhatsApp 991739499 e o nosso telefone também 37627244. Vamos começar com você, Maíra. O que as mulheres que estão hoje convivendo com uma gravidez indesejada podem esperar com o trabalho de vocês? Que tipo de acolhimento é esperado no projeto Renascer no Ventre? Antes de mais nada, Samara, gostaria de explicar um pouco sobre o projeto Renascer no Ventre, que ele é um projeto social cristão, voluntário, sem fins lucrativos. Tem o objetivo de salvar bebês desde o ventre materno, oferecendo apoio às mulheres que se encontram numa gravidez indesejada. E nós temos como filosofia de vida, a luta a favor da vida. Então, assim, essas mulheres que são atendidas pelo projeto, elas recebem amparo, apoio para dar continuidade à gravidez. Oferecemos aconselhamento espiritual, acompanhamento psicológico e também fazemos... E quando é de um relacionamento que não é nem estável, como se diz, de uma ficada, de uma noite, se torna muito mais complicado para essa mulher. Então, o que seria de primeiro momento, recomendável, seria parar e pensar. Nada ser tomado de última. Uma saída, às vezes considerada a saída mais fácil, não é. Já que foi de uma ficada, de uma noite. Não, vamos parar, analisar o que está acontecendo no momento e daí tomar decisões. Depois dessa parada, de compreender o que está acontecendo, vamos falar com a família dessa adolescente, dessa mulher, na nossa cultura, a família ainda ela é muito, como é que eu diria... Ela não apoia, também. Ela não apoia esse tipo de gravidez, infelizmente, na nossa cultura, Então, se a família ainda, ela é aquele tipo que não aceita, o aconselhável seria essa mãe procurar alguém da família, o mais próximo. Um amigo, Um amigo que possa conversar e levar esse assunto para a família. E muitas vezes pode até ter um susto, Pensar que a família não acolhe essa mãe, essa adolescente, até essa menina, E a família vai e acolhe. Então, primeiro parar, ver o que está acontecendo. Segundo, falar com a família. Terceiro, comunicar ao pai. Não importa se ele é de uma ficada ou se é de um relacionamento, tem que ser comunicado. O que vem depois são outras consequências, mas é necessário. E também procurar um médico, logo também, porque vai ajudar a tirar várias dúvidas dessa gravidez, do que está acontecendo, essa ansiedade. E o julgamento da sociedade. Complicado, acho que é o mais difícil de lidar. É o mais difícil de se lidar, e a questão vão falar você querendo ou não da sua gravidez. É verdade. Infelizmente, a nossa sociedade, ela tem muito preconceito. Então,
o foco da mãe seria ela focar no bem-estar dela, do seu filho e da sua família que está lhe apoiando. A vida do outro é do outro. A minha vida é minha vida. Então, focar nesse momento que, inicialmente, é assustador, mas pode se transformar em um belo sonho depois, né? Então, seria inicialmente essas ideias para uma gravidez desse tipo que não veio no momento que você estava esperando. Eu acho que o mais difícil realmente é lidar com o julgamento. A gente não consegue ainda, né? Nós vivemos uma vida em que precisa realmente da aprovação da sociedade, né? Se não tiver... A gente vê nas redes sociais, né? Todo mundo quer ter uma vida perfeita, né? Todo mundo vive tirando fotos que estão felizes, quando na verdade não estão. Então, no geral, o que acontece é isso. A gente não quer... Nós queremos sermos perfeitos, né? Perante as pessoas, a sociedade. Só que ninguém é perfeito, ninguém tem uma vida perfeita. E outra... Ninguém tem o direito de julgar ninguém, porque todo mundo erra, né? Todo mundo comete erros diariamente. Então, por que fulano vai me julgar se também faz uma coisa que talvez seja até pior, vamos dizer assim, se for colocar nesse patamar? Mas o problema está justamente aí. Eu acho que o primeiro passo, realmente, quando a mãe, quando você engravida, eu acho que tem que pensar, não tem mais o que fazer, né? Se todo mundo pensasse assim, não teria tantos abortos, né? Primeiro, não tem mais o que fazer, né? A criança está aqui. Então, agora é tentar se acalmar. Acho que o primeiro passo realmente é se acalmar. Muitas vezes, né, eu conheço até casos de conhecidas minhas que esperaram um tempo até se acostumar com a ideia. Eu acho que talvez é bom fazer isso. Vamos esperar um pouquinho, deixa eu me acostumar com a ideia. Porque depois que acostuma, aí consegue falar melhor. Agora, de cara, descobri hoje, amanhã eu vou falar pra minha família. É horrível, né? Eu acho que o ideal talvez seria isso também. Samara, o que assim, eu tenho tido como experiência no projeto é que muitas mulheres, quando chegam lá, acham que o bebê não está ainda formado, por ser uma gravidez tão recente. A gente, quando vai ver, através de estudos, vê que a vida está desde do primeiro mês de vida, já existe, né, o bebê. E o julgamento é esse, eles não pensam na criança, mas pensam o que a minha família vai pensar. Vão me expulsar de casa, não vão dar o apoio, né? O que a sociedade, e esse julgamento realmente da sociedade é bem predominante. Infelizmente. Agora, gente, por que apesar de toda a informação que nós temos de como evitar uma gravidez, mesmo assim ainda vemos casos de meninas engravidando sem planejamento? Acho que vale para as duas, assim. Por que isso ainda acontece? A gente tem toda a informação do mundo, né? Eu acho que vem do caso, assim, da modernidade, do contemporâneo. Eu vejo muito isso, observo muito isso. Que, apesar de ter vários tipos de como você se proteger, tanto a mulher quanto o homem, né? Existem os dois, mas há uma negligência do momento também maior. É como se a sociedade estivesse vivendo nesse momento. Só existisse hoje, né? Hoje. Eu não penso no amanhã. Então, hoje eu vou para uma balada, hoje eu vou para uma festa, hoje eu vou extravasar. E daí eu esqueço que eu tenho responsabilidades depois disso, né? Então, apesar de toda essa gama de informações que tem hoje em dia, né? Nas rádios, nos jornais, na televisão. Confia na sorte também. Confia na sorte. É como se no momento, vamos na sorte, não vai acontecer nada. Fulano passou por isso e não aconteceu, então, né? Não vai acontecer comigo. E tá um excesso de sexualidade muito grande nas mídias, né? Isso. Então, hoje escolher pelo o sexo mesmo, casual e pronto. Tá muito comum. Mas não está tendo essa segunda importância, que é se cuidar tanto em questões de também doenças transmissíveis, que é um dos principais, você usar preservativo, é para isso. Mas a consciência agora é do momento. Eu vou aproveitar esse momento. Amanhã eu vejo o que eu faço com a minha vida. Só que aí nisso acontece uma gestação. E esse depois é uma criança, né? Não é um objeto que você vai jogar no outro dia simplesmente. É uma criança que vai gerar daí. Então, claro também que há muitos jovens que têm consciências, que se cuidam, que buscam, né? Que têm uma consciência sobre o que está acontecendo. Mas, infelizmente, o que a gente vê, a gama maior, é dessa negligência. É de eu penso no hoje, não penso amanhã, não vou me cuidar. A mulher tem que se cuidar, tanto na saúde, né?
E o homem também. As doenças transmissíveis aí estão também se alastrando de maneira silenciosa, mas está também acontecendo. Demais. Eu vejo também como a questão do ativismo, muitos dos pais, né, que falta diálogo na família. Né? Muitos pais estão deixando os filhos serem criados muitas vezes por terceiras pessoas e deixa de ter esse diálogo, de ter esse vínculo com o filho. Então, quando se depara com uma gravidez do filho, aí é que vai ver o quanto tempo que perdeu, onde foi que eu errei. E muitas vezes é a falta de orientação dos pais. E também a questão da mídia. Eu vejo a mídia como uma importante ferramenta para instruir em relação a isso. É uma faca de dois gumes. Pode instruir para o que é bom, mas também tem instruído muito para essa liberdade da sexualidade, começando cedo. Muito cedo, né? A gente fala de cedo, mas é tipo 10 anos de idade, 9 anos de idade, que para mim, sinceramente, não é normal, assim. Isso. Claro que todo mundo tem sua sexualidade, tem todo, né, o ser humano, mas tem tempo para tudo, né? Você não pode simplesmente começar uma vida sexual com 9, 10 anos de idade. Isso não tá normal, gente. Não tá. Não tem condições de estar normal. E eu acho que é bom a gente deixar claro aqui também essa questão de quem é a culpa, né? Porque a sociedade coloca a culpa na mulher, sempre. Mas você é a mulher. Quem se engravidar, quem engravida é você. Quem carrega o filho é você. Mas todo mundo sabe as formas de evitar uma gravidez, homens e mulheres. Então a mulher pode usar, aí sempre sobra para a mulher, né? Porque a mulher tem que tomar um anticoncepcional que é, querendo ou não, algum tipo de... É um hormônio, né? Tá ali todos os dias, para muitas é um veneno, né? Então a longo prazo pode ter aí problemas sérios de saúde, mas para o homem não existe uma pílula anticoncepcional. O homem é a camisinha. E na maioria das vezes o homem não quer usar a camisinha. Certo, mas ok, então eu estou tomando remédio, mas só protege contra a gravidez e as doenças. Então sempre a mulher é responsável. Só que a mulher, vamos deixar claro, se tiver algum culpado, o culpado são os dois. Isso. Os dois sabiam o que estavam fazendo. Então, assim, os dois sabiam muito bem o que fazer para evitar. Então, assim, não dá para culpar a mulher, porque a mulher deveria ter tomado remédio, porque a mulher é isso. E o homem? Por que o homem também não usou o preservativo, né? Por que a gente não para e pensa que os dois são culpados? A criança ela não é gerada só por uma pessoa, só pela mulher. Tem que ter a participação do homem também, né? Então, acho que é bom a gente falar sobre isso também, sobre a culpa que é colocada na mulher nessa história, né? Eu vejo assim, que nessa questão que você falou, né, tá certa. A mulher tem que tomar o remédio, a mulher tem que se cuidar muitas vezes. Também, claro. Né? Mas isso aí vem uma questão já construída, né, na questão do homem e da mulher. O quê? A nossa identidade ela é construída desde pequenos. Então temos aquele comportamento que é feminino e o comportamento masculino. O que é para a mulher e o que é para o homem. Pois é. Nisso daí, a menina desde cedo, quando tem sua menarca, né? A mãe já leva ela para um ginecologista. Ela já recebe toda a orientação da vida dela, dos cuidados, o que ela vai se cuidar. Quando leva, né? Nem todas levam. Quando leva, né? nem todas levam, verdade. Mas o homem em si, nunca se leva. É uma coisa muito natural, né? O homem só vai para um médico quando ele já está com alguma questão de problema, saúde. lá para os 40 anos de idade, tem que fazer exame de próstata. Então, é como se socialmente fosse mais cobrado da mulher esse cuidado com ela, com o corpo dela, porque ela vai ser mãe um dia, porque ela tem o instinto maternal. Então, socialmente também isso é construído, né? Na menina, na filha. E no rapaz e no homem. Não é construído. A nossa cultura aqui da região, ela é baseada ainda assim na questão patriarcal, na questão do machismo, né? Não querendo generalizar todas as famílias, mas é a cultura aqui desse local. Sociedade. Da Acho sociedade. que do Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, o Brasil ainda é, né? Temos exemplos até em novelas que ainda mostram isso, né? Justamente. Então, daí essa construção, ela tem que ser criada no menino também. Os dois são iguais, os dois têm amor igual também. Tem responsabilidades iguais. Responsabilidade igual, né? Não é porque a mulher ela tem um instinto maternal que só ela pode amar um filho, pode cuidar de um filho. Cuidar, né? Que sobra pra mãe mesmo, né? A gente já até na licença maternidade e paternidade, né? Justamente. Que vai ter o pai. Mãe. E até os pais, hoje em dia, que tem muitos também que estão participando da vida dos filhos, que colaboram com a mãe e tudo. Para outros homens, já é um preconceito.
Ah, é. Infelizmente, né? Eles não incentivam isso no homem. Eles chegam a dizer, perca de tempo, você está gastando tempo com o seu filho. Então, ainda também não é algo que está sendo discriminado, assim. Né? Os próprios homens, eles não aceitam. Pois é. E sem querer, muitas mulheres também. Muitas mulheres, elas separam o papel. É. Você é pai, você trabalha. Quem cuida dos filhos sou Não eu. pode ser assim. Então, muitas vezes, a mulher ela tem que olhar para si também e ver o que ela está auxiliando naquele momento. Para aquele homem ajudar também. E acaba sempre recaindo para a mulher por causa da cultura, da sociedade, do que ainda é construído. Essa desconstrução, né, dessa cultura, ela está sendo aos poucos, talento ainda, né, para aos 50 anos pode mudar. Mas assim, é uma cultura, eu vejo como uma cultura muito deturpada, né, de muitos anos da sociedade, e que atribui essa culpa às mulheres. E ela também está associado, eu vejo como uma transformação que ocorre no corpo da mulher, que a gravidez em si, ela ocorre na mulher, né? Então tem a transformação, né, psicológica, tem a transformação emocional, né, e física também, essa transformação do corpo. Agora, quando o homem, ele assume esse papel, né, essa paternidade, ele também se torna grávido. Então, nós temos visto muitos homens participar da gravidez. Então, ele vai para o trabalho, pensa, minha esposa está grávida, ou minha namorada, minha companheira está grávida, eu engravidei uma mulher, e aí tem um filho, e toda a vida dele também é transformada, a partir dessa consciência que ele tem. Né? Que bom se todos tivessem, né? E aí temos visto muitos homens também participando do pré-natal, acompanhando toda a rotina, né, durante a gravidez. E também depois do parto, né, dando banho no bebê. Também assumindo esse papel dos cuidados, que antes era só materno. Agora eles também estão fazendo esses acompanhamentos. Que bom, né? A gente vê que pelo menos está mudando alguma coisa, mesmo que pouca, mas tá. Bom, agora 3h28. Nosso consultório hoje fala sobre gravidez indesejada e também sobre o projeto Renascer no Ventre. Recebemos a enfermeira obstetra Maíra Balbino e a psicóloga Cíntia Pimentel. Vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no nosso consultório. 3h28. O consultório do Rádio Livre. 3h35, de volta no nosso consultório falando sobre gravidez indesejada e o projeto Renascer no Ventre. Recebemos hoje a enfermeira obstetra Maíra Balbino e a psicóloga Cíntia Pimentel. Bom, Maíra, eu vou começar com você para a gente falar sobre o aborto, né? Quando existe a vida no ventre e por que ser contra o aborto, né? Aproveitando também, eu queria que você falasse sobre as consequências desse ato. Certo. Samara, nós somos a favor da vida e o aborto é uma morte, é a morte de um bebê, né? Então a vida ela inicia a partir da fecundação do óvulo. O embrião nos primeiros dias de vida já possui toda a carga genética de uma pessoa, né? Então ele vai definir a cor dos olhos. Então já na primeira semana ele já tem toda essa carga genética que vai definir a cor dos olhos, a cor do cabelo, até o temperamento, se vai puxar do pai, da mãe. Então tem todo esse potencial de um ser humano, né? Então a partir da 6ª semana o coração também começa a bater. E da 8ª semana já tem as características do sexo da criança. Então, com 12 semanas, o bebê já tem todos os órgãos formados e útero. E se for uma menina, já tem o útero, né? Nossa. Porque muitos debatem, né? Alguns é a favor do aborto, outros contra. Mas quando uma mulher já descobre que ela está grávida e decide fazer o aborto, já é no 3º mês da gestação, já tem 16 semanas, aliás, acima já de 12 vezes ela semanas. só descobre bem, né? Já está bem avançado, né? E assim, as consequências físicas e psicológicas do aborto, né? O aborto, ele é uma agressão forte no corpo da mulher e do bebê também. Então, as consequências físicas na mulher é hemorragia, perfurações dos órgãos, pode trazer infecções,
perda do útero, para o bebê malformação fetal, né? Quando ele já estava se desenvolvendo saudável, ele pode vencer esse aborto e nascer com malformação. Pois é. E também pode ocorrer as mortes de mulheres, né, decorrente desse aborto. Então, assim, as consequências psíquicas, tem uma pesquisa científica que mostra que mulheres que realizam aborto, elas apresentam perturbações mentais, que é também chamado flashback. Então, 63% dessas mulheres apresentam esses sintomas. E o flashback é todo dia, toda aquela data que ela realizou o aborto, todo mês ela vai lembrar. Meu Deus. Daquela data, daquele momento que ela passou, que ela realizou o aborto. Então ela tem esse sentimento de culpa e ela passa o filme na cabeça dela de todo o procedimento que ela fez. Então pode trazer também, muitas mulheres desenvolvem crises histéricas, mulheres que fizeram aborto e aquelas que não fizeram. Então, há um aumento de 51%. Perda da autoconfiança, da autoestima, 82% nas mulheres que fizeram aborto. Muitas desenvolvem a questão da anorexia e bulimia. Há o uso ilegal de drogas, também um aumento grande, e a perda do prazer também durante a relação sexual. Muitas vezes fez o aborto, mas entre outro relacionamento, mas não entra completa, então ela não se sente totalmente satisfeita. Então tem toda essa história por trás, né? Essa experiência que ela teve. E também tem uma tendência suicida, aumenta 7 vezes mais. Nossa. E mulheres que fizeram aborto. Então, para os bebês também, aqueles que nascem, eles podem apresentar a questão doença mental, né, a questão da malformação, como já foi falado, e aqueles que morrem, né, do procedimento, é uma morte violenta, e também eles sentem dores intensas. Nossa, o isso é o aborto. Mais chocante, né? Isso. Justamente. E pegando o que Maíra falou, né, essa questão dos sentimentos do aborto, o que acontece? A mulher, quando ela toma a decisão de um aborto, na maioria das vezes ela está perdida, né? Ela está numa decisão... Tá sozinha, né? Tá sozinha, porque quando ela toma uma decisão assim de aborto, geralmente ela não está tendo todo um contingente familiar, nem a ajuda de amigos, ou aqueles amigos, eles sempre aconselham assim, aborte, né? É a maneira mais fácil. O caminho mais fácil. Então, é uma mulher que ela tá sozinha, ela não tá sentindo acolhida perante aqueles que ela gosta. Então, ela escolhe esse caminho. Só que esse caminho tem consequências, e consequências muito severas, como a Maíra disse, né? Uma delas é a síndrome pós-aborto, né? É uma síndrome séria, que é uma doença patológica, né? E como já foi dito, a mulher ela muda o comportamento dela, o modo de pensar dela também. Ela começa a ter o sentimento de culpa, né? Que já foi dito aqui, que é muito forte, revivido várias vezes. Ela pode ter transtornos mentais por causa disso, em decorrência. A depressão é uma das doenças que mais se dá devido a esse aborto, porque a sociedade chega e diz, aborte, é mais fácil. Mas ninguém chega e diz, olha as consequências por trás desse aborto. Isso. Né? Tanto fisiologicamente para a mulher, também é destrutivo um aborto. Né? A síndrome pós-aborto, ela tem alguns sintomas. Que é sintomas de pesar e dor, que como já foi dito, ela está revivendo aquela culpa. Porque querendo ou não, ela teve que assumir a si mesma que o que ela abortou era simplesmente um pedaço de carne. E depois do aborto, geralmente é quando essas mães tomam consciência que era uma criança, que era uma vida ali. Então isso gera um sentimento de culpa, assim, altíssimo, eu diria, né? Outro sintoma é de agressividade, elas mudam o comportamento, porque muitas vezes ela tem um sentimento de culpa e ela não aguenta esse sentimento, ela vai passar para alguém, geralmente, ou é para o namorado, para o noivo, para o marido, para a família, para o médico, aquelas pessoas ali que fizeram ela abortar, ela vai se sentir, ela vai começar a ser agressiva, porque ela precisa também culpar mais alguém por aquela decisão. Outra questão é a incerteza afetiva. O que é isso?
né? Por ela ter o sentimento de abandono, de ter abandonado uma criança, de ter colocado fora sem o sentido, ela vai sentir também que as pessoas não amam ela. Chega um momento que ela vai se sentir excluída. Isso é o efeito bumerangue do aborto, né? Tem outros sintomas também, o ciclo hormonal que muda da mulher totalmente. Como eu disse, é uma agressão, isso vai gerar riscos depois. A consciência biológica, como Maíra disse, é que se ela abortou no 3º mês, daqui a 7 meses, o corpo dela pode estar dando sinais. Era para eu estar dando à luz. Gente. Isso chega a Sério? ser, muitas vezes, alucinação. E por uma psicose. Então, Para até desenvolver aquela gravidez psicológica, né? Tem também, muitas mulheres pode passam ser por isso, o né? sentimento de culpa, ela continua mantendo aqueles sintomas de gravidez. Gente. Então, é algo que gera transtornos mentais e patológicos muito Se você sérios. analisar, talvez fosse mais fácil, com certeza, muito mais fácil você ter um filho, né, cuidar com toda a dificuldade do mundo, do que você enfrentar milhões de problemas, né, mentais depois, né, que é o pior, eu acho. Que é o pior, e é pelo resto da vida. Né? Ela se sente um fracasso também como mãe depois. Porque uma mulher que abortou, ela pode ter um filho depois. Só que sempre vai ter aquele sentimento de fracasso. Eu ia estar agora com meu filho com tantos anos de idade, eu já escutei muito isso. Justamente. A gente sempre fala lá no núcleo que uma vez que a mulher está grávida, ela já é mãe. Ela vai decidir se ela é mãe de um filho vivo ou de um filho morto. Então, como Cíntia falou, essas consequências. Né? Então, mesmo ela abortando, depois que tem outros filhos, tem esse sentimento, tem todas essas alterações, né, psíquicas, porque ela tem esse sentimento que perdeu aquele filho, que matou aquele filho. Uhum. É complicado mesmo. Então, é justamente isso que eu queria saber de vocês agora, né? Como é que vocês aconselham essas mulheres, né, que estão pensando em tirar a criança, como se essa fosse realmente a única forma de saída, né? De que forma o projeto aconselha? Pronto, nós explicamos, né, que o aborto não é a única saída, e sim a pior. Existem outras opções, assumir a maternidade, criar o seu filho, ou entregar a adoção. Né, porque existem muitas mulheres que não podem gerar filhos via vaginal, que é a forma natural, mas que podem e querem gerar filhos de coração, adotando, né, dando amor, né, carinho para essa criança, fazendo ela feliz. Então, aconselhamos que essa mulher dê a oportunidade dessa criança viver. Então, eu sempre falo que somos nós que somos as vozes dessas crianças que não têm condições de falar. Né? Então, nós explicamos que é uma vida, né? Então, não tem, mesmo que ela passe por diversas decepções, não vai apagar o aborto, não vai apagar aquelas experiências que ela teve. E aí nós aconselhamos essas mulheres, né, uma vez que ela também está grávida, ela já é mãe e decide, né, como eu já falei, se ela é mãe de um filho vivo ou de um filho morto. Também passamos um vídeo que é o grito silencioso, que mostra através de imagens de ultrassonografia como o bebê ele se comporta, como ele está sendo abortado. Né? E falamos também sobre dados de pesquisas científicas, como nós já mostramos aqui, né, de consequências físicas, psíquicas e emocionais, né, que o aborto pode causar tanto na mãe como no bebê. Mostramos também, temos um bebê de silicone de 12 semanas, né, entregamos na mão dela, que é já um bebê formado, muitas vezes ela não tem noção de como está aquela criança, e nós mostramos que, como o Cíntia falou, que não é um bolinho de carne, mas é uma vida, já está todo formadinho, já tem, muitas vezes, quem sabe, a característica, o bracinho é da mãe, o olhinho é do pai, então já tem toda uma formação. Então mostramos esse bebê para ela ter noção de que com tão poucas semanas já está todo formado. Né? E também mostramos também, tanto cientificamente como também à luz da palavra de Deus, que o bebê, mesmo ele sendo gerado de forma inesperada, o Senhor tem propósito na vida daquela criança. Né? E não é em vão a vida, né? Mas é uma vida especial, ela é preciosa e ela tem um propósito aqui no mundo.
E no caso de adolescentes e pré-adolescentes, assim, vocês também recebem, né, estão abertas a receber meninas com 10, 12 anos? A gente sabe que elas estão engravidando cada vez mais, né? Acontece muito isso, principalmente em classe baixa, né? A que fatores também vocês atribuem isso, né? Eu vou logo partir para a Cíntia. Essa questão, se há realmente a falta de atenção dos pais, por exemplo. Depois eu volto com você, Maíra, para a gente falar sobre esse acolhimento também, se vocês também acolhem. É isso, Cíntia. Certo. Como você mesmo diz, está precoce, né? Uhum. A sexualidade está muito precoce, a gravidez está precoce. E a questão é que, como a gente já viu também, já leu vários artigos sobre o que é a adolescência, né? É um momento de identificação daquela criança que não é mais criança, tá virando adulto, mas também não é adulto. Então, já o momento em si já gera um momento de ansiedade e de distorção das coisas. O adolescente, ele por si só, ele já é negligente, né? Ele vive para o momento, ele é do momento, o adolescente. Então, tudo que ele vai fazer, ele não pensa muitas vezes, ele vai e faz, né? Pelo momento que ele está vivenciando, né? Então, esse adolescente, ele precisa de um caminho, ele precisa de um direcionamento na vida dele. E a sexualidade, como já foi dito aqui, ela está muito divulgada de maneira errônea na sociedade, né? Infelizmente, temos novelas aí que passam cenas inapropriadas. Também os pais têm que observar isso, né? Os pais têm que botar limite até onde essas crianças podem ver novelas. Mas fora as novelas, tem as músicas, a internet, tem os amigos, né? Então, as informações chegam para esse adolescente, mas chegam de maneiras erradas, distorcidas. Então, o ideal seria que esse adolescente ou essa criança, essa menina, ela seja orientada pela família, né? Que o pai e a mãe criem um vínculo de cumplicidade com esse adolescente, para que ele possa ter confiança aos pais e conversar. Só que um vínculo desse familiar, ele deve ser construído desde a criança pequena, para quando ela está adolescente, ela ter confiança de chegar ao seu pai ou à sua mãe, ou quem ela confiar, e fazer as perguntas do momento. Mas, infelizmente, a família ainda ela é muito fechada para isso, né? Elas reproduzem o que elas receberam. Muitos pais, eles não tiveram orientação, então eles também não sabem passar essa orientação. Por isso que a gente também indica, procure uma psicoterapia, procure um psicólogo também para ajudar os pais a saber orientar essas crianças, né? Porque se a criança ela não tem em casa essa informação, ela tem na rua. Ela tem com os amigos, ela tem com a mídia, ela tem com o momento, né? E, infelizmente, vem de uma maneira muito errada. Então, a gente tem que tomar atenção que, muitas vezes, os pais são negligentes. Muitas vezes, não porque eles querem também, porque eles não tiveram uma formação também. Mas, muitas vezes, os pais acabam sendo negligentes. Tem que prestar atenção no que sua filha faz, no que seu menino também faz, né? Para onde está indo? Com as colegas, com os amiguinhos, o que faz? Tem que ter um monitoramento, mesmo que o adolescente não goste. Mas ele está no momento que ele age, ele não pensa, né? Mas voltando a dizer, tem muitos adolescentes que são ajuizados, como diria, né? Tem muitos também, mas a grande parte não, a grande parte ela necessita desse momento de cumplicidade dessa família também. É um acolhimento. O adolescente, ele não quer julgamentos. Não. Ele quer ser ouvido, ele quer ser compreendido. Ele não precisa de julgamentos, ele já está perdido no que ele quer. Então, tanto em relação à sexualidade, profissão, caminho, o adolescente ele precisa ser orientado nesse momento. E em relação a crianças de 10, 11 anos, infelizmente, é todo um contexto também por trás dessa família que tem uma menina de 10 anos. Por que essa menina está grávida? Será que foi só a falta dos pais? Né? Em que contexto ela está inserida? Porque gravidez precoce não são só nas classes baixas, mas nas classes médias e altas também. A falta de diálogo também leva a uma gestação precoce. Mas em que contexto essa criança está? Por que ela está grávida? Né? Então, nós temos que ter um olhar atento a tudo isso, a todo momento. E ter o cuidado com essa criança. E quem tem que fazer isso é os pais.
Inicialmente aos pais e depois à sociedade. Ele, na sociedade, ele vai agir de acordo com os princípios que o pai passou e a mãe. Lá no Renascer, vocês estão abertos também a acolher essas crianças, adolescentes? Nós já atendemos adolescentes, né? E fazemos o atendimento de aconselhamento e também encorajamento para que elas venham abrir o jogo para os pais, contar essa situação que ela está vivendo, está vivenciando a gravidez, né? Então, acompanhamos, encorajamos, aconselhamos, mantemos ainda o contato pelo WhatsApp para que elas seja encorajada para fazer esse diálogo, manter esse diálogo com os pais. Né? Então, nós atendemos. Em relação às formas de evitar uma gravidez, né, que todo mundo sabe, né, que é o uso do preservativo, tem o anticoncepcional, tem DIU, tem milhares de formas de evitar uma gravidez. Só que acontece uma coisa que eu acho que é justamente isso, as pessoas confiam muito na sorte, né? E acha que, fulano fez isso, vou fazer também, não vai acontecer nada. Então, já pratico isso há tanto tempo, nunca aconteceu, não vai acontecer agora. É muito isso, muito esse discurso. Uma prática que é chamada de coito interrompido é uma das técnicas, vamos dizer assim, que muita gente utiliza achando que está ok, mas só que médicos, né, ginecologistas falam que isso não é muito seguro. Eu queria que vocês passassem essa história, né, pra gente, que muitas acreditam que estão seguras com esse ato, né, fazendo isso, só que não estão. Digo que nenhum dos métodos contraceptivos ele é 100% seguro, né? E o coito interrompido, ele precisa ter muito cuidado para fazer, né? Quando ele é realizado. Foi feita uma pesquisa que de 100 pessoas, 100 casais que fizeram coito interrompido de forma correta, 4 mulheres engravidaram no primeiro ano. Porque essa é uma forma, vamos deixar bem claro, assim, geralmente os casais que não querem, né, usar nenhuma forma de proteção ou mesmo hormônio por conta do anticoncepcional, aí adotam essa prática para uma forma de evitar, né, vamos dizer assim. Mas o que tem acontecido, Samara, é porque muitos casais, homens ou mulheres, não sabem fazer de forma correta. Então, nós temos um alto índice de mulheres que aparecem grávidas com essa prática do coito interrompido. Então, muitos praticam, mas não abrem o diálogo para dizer quais são suas dificuldades na realização desse método. E pouco é falado sobre esse método. Pois é. Né? Então, assim, é um risco grande para aqueles que não sabem fazer de forma correta. Para quem não quer engravidar, é melhor evitar, então, isso, né? Ressaltando que uma gravidez pode ser evitada, mas doenças não são evitadas com esse método, né? Então, o único que tem a dupla proteção, que é tanto da gravidez como dos sexualmente transmissíveis, é a camisinha, tanto a masculina e hoje nós temos a feminina. Pois é. Que está sendo muito usado também pelas mulheres, está tendo uma boa aceitação. Então é mais ou menos isso mesmo, acho que informação não quer demais, a gente precisa falar sobre isso. Cíntia, agora eu queria que você falasse sobre a vida emocional do feto, né? O que é que ele sente na barriga da mãe? Eu acho que isso ajuda muito as mães que estão pensando de repente em abortar, mudarem de ideia. Tá certo. Esse é um tema que pouco discutido muitas vezes e poucas mães sabem sobre o assunto, né? Porque isso também foi descoberto de acordo com pesquisas realizadas pelos médicos, por estudos psicológicos também, principalmente através da ultrassom e da ecografia. Por quê? A criança, como a gente diz, por que tem que ter todo um acompanhamento durante uma gestação? Porque a criança ali, na vida uterina, ela já sente todas as emoções, né? É uma criança que ela ri, ela chora, ela se mexe, de acordo com as emoções da mãe. Se a gravidez ela é estressante, né, uma gravidez que a mãe é nervosa, que a mãe sofre abusos psicológicos, que acontecem muito. Violência. Né? Violência, justamente. A criança, ela vai sentir tudo isso porque a mãe, ela produz hormônios. E cada hormônio produzido, ela vai chegar ao bebê, esse hormônio, vai mudar a situação da criança. E a criança, ela responde a esses sentimentos. Às vezes, agitação demais,
ou às vezes ela ficando paradinha, né, na barriga. A mãe sente, a mãe compreende quando a criança ela está um pouco mais agitada ou quando ela está menos agitada. Mas o importante ressaltar é que ela ouve o som da voz da mãe, né, que ecoa dentro da barriga. Ela ouve sons abafados fora da mãe, né, do pai, o pai presente. Por que é tão importante? Porque a criança já identifica um avô, uma avó, um parente, um amigo, a criança se identifica. Então, assim, um ambiente acolhedor para a mãe, não é só a mãe em si que é importante, mas para aquela criança. Porque fora daquela barriga, a criança também vai apresentar os sintomas, né? Se for uma gravidez muito nervosa, muitas vezes a criança é uma criança que ela chora muito, ela é muito nervosa, a mãe não sabe o que fazer, não entende o porquê daquela situação. Mas vamos olhar a gravidez, né? Tanto no atendimento psicológico, a gente sempre faz a anamnese. E a anamnese a gente busca compreender a gravidez daquela criança. O que aconteceu durante aquela gravidez? Por quê? Porque tem uma influência muito impactante com aquela criança, sim, já ali dentro da barriga. E leva para o resto da vida, né? E leva muitas vezes para o resto da vida. A psicanálise mesmo mostra que o adulto, em alguns momentos que ele sente medo, que ele está ansioso, ele toma comportamentos como estava no feto, como um feto. Qual é esse comportamento? Quando um adulto está nervoso ou algo assim, ele começa a chorar, acaba se encolhendo todo, né? Posição fetal, né? A posição fetal. Por que será que o adulto faz isso? Então, são comprovações de que a vida uterina, ela é muito importante, que tem que se dar uma atenção muito especial a esse momento, né? Por isso que esse trabalho de Maíra, outros trabalhos que tem, ou a mãe mesmo procurando grupos, né, de mães, o apoio da família é importante, não só para ela, mas como para aquela criança que está ali. Então, a gente vê muito mães dizerem, olha, ele se mexe, ele não se mexe. Quando eu estou nervosa, ele está muito agitado. Quando eu estou calma, ele não está. Isso é ele atendendo a você também, né? E quando ele estiver fora no mundo, ele vai reagir a isso também, né? Então, uma gravidez bem cuidada, né, com orientações médicas, psicológicas, vai ser também uma pós, né, gravidez tranquila. Não vou dizer totalmente tranquila, porque cada caso é um caso. E crianças, elas surpreendem, né? Mas a mãe vai saber entender mais aquela criança. Então tem que ter toda uma preparação emocional da mãe, né? Para a criança poder ter isso também na sua vida, né? Justamente. E ela compreendendo o que aconteceu com ela durante a gravidez, muitas vezes, ela começa a compreender porque às vezes a criança é tão agressiva, ou porque às vezes a criança é tão quieta, né? A criança tem muito medo. Para tudo tem uma explicação. Para né? tudo, se tem possível uma explicação, provavelmente, né? sim. Bom, gente, agora já que estamos aqui no nosso tempo, mas eu queria, Maíra, que você falasse de que forma as pessoas podem ajudar o projeto Renascer no Ventre. Só assim, recapitulando, eu queria que você primeiro falasse rapidinho sobre o que é o projeto, só para quem chegou agora não está ligando o rádio e não escutou, só assim para as pessoas saberem. É um projeto que vai cuidar das mulheres, enfim, você fala, e também de que forma as pessoas podem ajudar. Bem, o projeto Renascer no Ventre, ele é um projeto social cristão, né, que ele tem sem fins lucrativos e tem o objetivo de salvar bebês desde o ventre materno. Oferecemos, né, apoio a mulheres que se encontram numa gravidez indesejada, ou seja, aquelas mulheres que estão desamparadas de alguma forma e querem estar com esse sentimento, essa vontade de querer abortar. Então, nós damos esse apoio. O que nós temos como filosofia é a luta a favor da vida, né? Então, as pessoas podem ajudar. Primeiramente, quero que ajude as mulheres, né? Se alguém conhece alguma mulher que se encontra numa gravidez indesejada, ou se tem alguma mulher que está passando por essa situação, está nos ouvindo, pode entrar em contato conosco, né, pelo telefone 98126 0317. Esse é o contato do WhatsApp, que é 981260317. E também pela página do Facebook, que é Renascer no Ventre,
pode entrar em contato conosco também pela página. E também divulgando o projeto e fazendo doações de roupas de bebês, de gestantes, fralda, leite, até mobiliário, que nós fazemos essas doações para essas mulheres que nós estamos acompanhando. Então eu peço a vocês, ouvintes, que nos ajudem a ampliar nossas ações e a salvar vidas dos bebês. Ai, coisa boa. Então deixa eu só repetir aqui o telefone 98126 0317 é o WhatsApp, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp também, 98126 0317, e o Facebook é o Renascer no Ventre, né? Tem também um e-mail aqui, eu posso passar? Pode. renascernoventre@gmail.com, renascernoventre@gmail.com, e o Facebook é o Renascer no Ventre, porque aí eu tenho certeza que vocês, mulheres que estão passando por isso, até mesmo as mulheres que não pensam de jeito nenhum em abortar, mas elas estão passando por um momento difícil, elas não sabem como chegar na família para contar, estão sofrendo muito, estão sozinhas, vocês também realizam esse apoio, né? Pode entrar em contato. Ótimo, gente, que bom saber que Garanhuns tem agora um projeto como esse. Bom, Cíntia, também eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso consultório, fica aí à vontade para deixar seus últimos momentos aí, suas últimas explicações e esclarecimentos. Obrigada, Samara. Foi um prazer estar aqui dividindo com Maíra, falar sobre um projeto tão importante, né, em relação a mães. Tudo que é em relação à gestação, à criança, a mães, é importante a gente ter um enfoque, é importante a gente focar, né? E no geral, né, a questão de estar precisando de ajuda, estar se sentindo sozinha, procure ajuda, nem que seja família, um melhor amigo, grupos, uma psicoterapia também, porque numa gravidez, mesmo que não seja indesejada, né? Uma gravidez mesmo planejada. Muitas vezes as mães têm questionamentos, têm dúvidas, né? Então procure ajuda. O importante é não ficar calado, o importante é não ficar sozinha. Né? O ser humano ele não foi feito para ser sozinho, ele foi feito para estar com os outros, para ser companhia com os outros. Né? Então, é verdade. Muito obrigada, viu, Cíntia? Maíra, muito obrigada também. Espero contar com vocês em outros momentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse projeto e também divulgar de uma forma nessa amplitude como a Rádio Jornal. Ai, obrigada pela oportunidade. Fico feliz em ajudar. Bom, a Maíra Balbino é enfermeira obstetra e atua na maternidade do Hospital de Águas Belas, Policlínica de Arco Verde, e também na Vida Materna Consultoria da Clínica Mais Saúde em Garanhuns. A psicóloga Cíntia Pimentel é formada na Universidade de Pernambuco, especialista em clínica infantil pela FAVP-Devray e atende na clínica Dr. Flávio Pacheco, que fica localizada na Rua Gonçalves Maia, 230. O telefone é 87-99611-1342, 99611-1342. Repetindo aqui novamente o contato do Projeto Renascer no Ventre, WhatsApp 98126-0317, 98126-0317, tem o Facebook Renascer no Ventre e o e-mail renascernoventre@gmail.com. Final do nosso programa, daqui a pouquinho eu volto com o Revista da Tarde. Agora 4h05. O consultório do Rádio Livre com Samara Pontes.